já pediram para falar do Bolsonaro e também pediram para falar do Enéas. Como o Enéas veio primeiro, vai ser o primeiro que eu vou falar sobre. E vou explicar aqui porque nos anos 90, quando eu era pequeno, o Enéas era taxado de maluco, né, de excêntrico, um cara sem credibilidade alguma. E só depois que eu cresci, né, fui me politicando um pouco, tive um pouco mais de conhecimento, fui ver que ele tinha ideias ótimas. Na verdade, ele era um gênio. Acho que eu nunca vi um político tão genial em questão de conhecimento e estudos, com uma oratória muito boa e vocabulário super extenso. Mas eu gostaria de dizer por que ele não fez sucesso, né? Fez sucesso assim na carreira política de chegar à presidência, por mais que ele se candidatou, teve pouquíssimos votos, mas o porquê que ele nunca conseguiu um holofote, algo maior, ele tinha só 15 segundos, né, de propaganda política. Bom, o Enéas, o problema dele é o seguinte, ele é um gênio, isso aí não tenhamos dúvida. Só que como eu disse no meu vídeo de esquerda e direita, a esquerda, ela consegue algo muito melhor. Ela é muito mais sedutora, ela é muito mais carismática. Até porque quando você trabalha com a mentira, você tem um leque de possibilidades muito maior. Por exemplo, você vai contar uma história para alguém. Se você inventar detalhes muito mais interessantes, aquela pessoa vai te escutar melhor, então você consegue conquistá-la. Agora, se você trabalha apenas com a verdade, você é simplesmente sem graça. O Enéas, ele tinha só 15 segundos de horário político, então ele adotou uma forma bem excêntrica de se apresentar. Então ele gritava, ele rasgava a voz, né? Tinha movimentos das mãos que parecia meio estranho, maluco, ele tentava pôr ênfase. Qual é o problema do pessoal da direita? O pessoal da direita ele não tem essa questão do carisma, né? Então, por mais que ele tinha uma oratória perfeita, ele falava muito bem, na hora de tentar fazer algo para chamar a atenção, ele dava completamente o oposto do que ele desejava. Então, o carisma dele era ao contrário. Então, ao invés de conquistar as pessoas, ele afastava ainda mais e fazia as pessoas achar que ele era maluco. Então essa questão, do jeito que ele falava, é sempre no mesmo tom, né, gritando com a mesma entonação de baixo, sem nuances, faz a pessoa achar que você é meio maluco. Agora vamos pegar, por exemplo, o Hitler. O Hitler ele tinha as pausas, o jeito de olhar, tremendo a mão, ele tinha uma movimentação que tinha nuances, era mais pausada, era com muito mais emoção. Então quando você vê um político normal, né, como o Lula da vida, por mais que ele tenha a língua presa, ele fala estranho, na hora que ele fala com você, ele olha nos seus olhos, ele não pisca, ele tem a movimentação, ele tem a suavidade, ele te conquista. Fala o que você quer ouvir, isso que é o mais interessante. O Enéas não, ele gritava, ele tinha que falar muito rápido, ao invés de ele tentar pelo menos agir de uma forma um pouco mais amena, já que não vai solucionar nada, ele tentou apelar para esse tipo de forma. Mas até quando você vai ver ele no Jô Soares, tinha hora que ele ia falar uma coisa, a entonação dele não era, ele não tinha aquele approach, né? Aquela inteligência emocional. E tipo, sentir o que a outra pessoa está sentindo, entendeu? Aquela empatia de você passar um sentimento e aquela pessoa devolver o que você quer. Então, essas pessoas de direita nunca conquistam o carisma do povo. Como eu falei, se você pegar a lista de esquerdistas, por mais que fossem assassinos, todo mundo lembra os nomes. Agora, se eu pedir uma lista de pessoal da direita, você vai falar poucos nomes. Como falei, Winston Churchill. Agora você pega a lista dos esquerdistas, tem milhares aí que todo mundo vai lembrar o nome. Porque quem mente, o pessoal da esquerda tem muito mais carisma e consegue ir muito mais longe. Outro problema do Enéas era o quê? Ele era extremamente boa índole, era um cara sincero, era um cara que usava o dinheiro dele para ingressar na política, gastava do bolso dele para fazer os seus projetos. Por quê? Ele começou na carreira militar, já começou, né, com um bom índice de disciplina. Depois ele estudou, né, estudou muito, virou doutor, dava aulas e viveu a vida inteira dele trabalhando. Então ele estava na política simplesmente para fazer o bem, não para ganhar dinheiro, né? Ele estava lá para mudar o país, ele estava querendo realmente fazer algo bom. Mas o Brasil, depois que, né, acabou a ditadura, o que se pode fazer? As pessoas começaram a se unir, as pessoas de má índole. O Enéas, mesmo se ele virasse presidente, ele não teria apoio algum. Ele não ia ter espaço, ele não ia ter apoio, ele não ia conseguir custar o Congresso, ele não conseguiria governar. Porque aqui no Brasil não existe meio de você conseguir governar se você tiver boa índole. Porque quem está lá com o poder, né, o povo mal instruído, sempre vai ser conquistado pelo pessoal de esquerda, o pessoal que mente e as pessoas que querem roubar o povo. Então ele nunca teria chances, infelizmente.
Eu não vou dizer que ele era o perfeito. Como eu disse, se ele não tem esse approach, essa coisa sentimental, essa inteligência emocional que falta em muitas pessoas da direita, que passo muitas vezes, esse aspecto estranho. O Enéas, por exemplo, a barba, os olhos, os óculos muito grandes, por que não mudar a sua aparência? Por mais que pareça tolo, mas a aparência diz muito. Não estou dizendo para ele ser bonitão, Lula não foi, mas o carisma é simplesmente você não afastar as pessoas com o seu visual, entendeu? Então, a maioria das pessoas de direita, se você pegar qualquer um, eles têm um aspecto visual assim, que não deveria ser tão apelativo, negativamente. Então, Enéas, acredito que em muitas questões diplomáticas, de aproximação com o povo, algumas decisões sociais dele, ele não seria bem sucedido, porque ele não teria essa inteligência emocional de conseguir conversar com o povo, né? Tanto esteticamente, no jeito da forma, conquistar com as suas ideias. E isso é muito importante para a política, infelizmente, né? O Brasil é muito errado. Então eu acho que ele conseguiria fazer um trabalho muito melhor do que está sendo feito pela esquerda no Brasil, isso é com certeza, isso é lógico. E ele iria errar também, porque tem muitas coisas que ele fala que dariam errado. Por exemplo, uma questão que eu gostaria de levantar da bomba atômica. Então quem escuta ele falar da bomba atômica, falou, esse cara é maluco, o Brasil tem bomba atômica para quê? Não, mas é questão de simplesmente os países que têm a bomba, eles são respeitados. O Brasil é um anão diplomático, ele não tem um poder, ele não tem uma grandiosidade. Só que a forma que ele explanou foi completamente errônea, entendeu? Ele tem erros gravíssimos nessa questão de discursos. Você vai falar isso para o povo, com certeza você vai ser mal interpretado. Um país ele consegue muito respeito diplomático sem chegar até a bomba. A bomba é um caso final, né? Um caso extremo. Claro que ele tinha razão na ideia que ele passou, mas por que falar dessa forma? As pessoas iriam interpretar de forma negativa. E aí o Enéas acaba perdendo muito espaço. Então, a culpa do Brasil, de não reconhecer um gênio como ele era, né? Mas é também a culpa dele, dessa falta de inteligência emocional, essa falta de conseguir, né, conquistar o público que ele gostaria que votasse nele, infelizmente. Então a direita sempre vai ser muito mais fraca e isso é culpa do povo. Se o povo fosse um pouco mais instruído e prestasse atenção no que ele falou, né, que ele sempre falou. Eu era criança, então não me culpo tanto, mas a maioria do povo, que se tivesse realmente consciência, se a politicasse, ia ver que ele, por mais que ele não tivesse carisma algum, né, fosse um cara, na verdade, bizarro, ele conseguiria fazer muito melhor, muito mais pelo Brasil do que temos aí a esquerda fazendo. Certo? Então, Enéas, se eu recomendo muito vocês assistirem, por mais que ele tenha, eu acho que ele tenha ideias erradas, eu acho que ele é excêntrico, estranho, ele deveria ter agido de forma diferente para conquistar o brasileiro, mas ele é um gênio, gostaria que vocês todos assistissem, escutassem o que ele falou, porque ele previu muitas coisas há mais de 10, 15 anos atrás, né? E as coisas tendem a piorar e vão piorar ainda mais, então sentimos falta do Enéas. Próximo vídeo, não próximo, talvez outro dia, eu falo do Bolsonaro também, que é um grande herói para todos. Também vou falar dos pontos fortes e fracos do Bolsonaro, tá? Não, também não acho ele perfeito, também acho que ele tem ótimas ideias, mas a gente discute. E hoje foi o vídeo sobre o Enéas. Thank you very much. Until next time.